É possível reformar essas instituições, transformar, se apropriar delas, ou elas são simplesmente dispositivos colonialistas de um projeto basicamente moderno, de produção etnocêntrica, de um suposto universal, de uma norma a qual uma pequena minoria de privilegiados no mundo se adequa? Num momento tão delicado como esse na história, o que pode a educação? O que queremos por educação? Para quê e para quem educação? Historically white universities that are mostly majority white students and staff still. What does it mean for the trauma of black students to be taught this knowledge as if it's helpful, useful, correct to them, when that knowledge says they're nothing or don't exist, you know? The question of we have different knowledges and different understandings. You cannot have philosophy or science in the way that it exists. Therefore, you cannot have the university, nor the free university, if you are to bring us into it, if you are to bring more than our bodies into it. Part of what we share, part of what we have in common is our institutions are unable to judge knowledge that comes from the local environment. So we've got these preset ways of judging and peer reviewing that have nothing to do with our experience. And unless you speak in those peer review mechanisms that have nothing to do with our experience, that's not considered knowledge. A universidade tem que reconhecer que ela não tem competência para algumas coisas. E nesses embates a gente está expondo a fratura que eles estão querendo mascarar. Post-colonial context, neo-colonial context in which the university continues to exist, right? And that's what we have to figure out how to break. We have to figure out how to break it. Os experts, eles não sabem mais lidar com as demandas que a gente traz. The experience of this extractivism, the history of the fact that and put it very generally, as we were being incorporated into the orbit of global capitalism, it, as a process, erased our own knowledge. And this is not necessarily to do with the students who are entering the space, but what it means for people far away from the university space, the peasant farmers, many of them women, who have knowledge and are constantly faced with a system that is not just displacing them physically, but also taking away. People can come there, all different kinds of people can come there and feel welcomed and feel at home in such a way that knowledge becomes something of a creative force in a social context, right? Rather than this elitist disciplining mechanism that makes people feel like they must hate themselves, right? And this is this figure of home and being at home and what it means to have an institution at home that feels like home. Is a questioning of epistemology, knowledge production, and a challenging of such knowledge productions and knowledge economies. I think that it's useful to, in this context, read or unpack the firings or misfirings between aesthetics and politics and art or activism, both conceptually in the abstract, but practically in terms of what we do. Me interessa, sobretudo, produzir conhecimento que a gente pode usar. E que a gente pode usar na urgência, que a gente pode usar agora. Talvez uma coisa que entra nesse risco epistêmico é um pouco quando o sistema começa a produzir coisas que põem em risco esse próprio sistema. 14 horas para passar numa universidade pública. Eu estudava 14 horas por dia para passar numa universidade.
what's the importance then of creating space if we acknowledge that whenever we want to create a space for something, it's going to be constrained by our own epistemological limitations? Now, the question then is, do we destroy those institutions that have frozen and captured creativity and thinking, or do we think we can transform them? It's a tough question. What do we want to do with them, and what do we want them to do for us? Uma luta que eu me empenho mais especificamente é o tipo de conhecimento com o qual você vai sair da universidade. Often the apartheid situation is exceptionalized in a similar way that I believe the Brazilian situation is exceptionalized. The US situation is exceptionalized. There's a specific way in which these people who are once fighting together have now come and made peace, and it's beautiful, it's amazing, it's bullshit. Dentro da USP existe um programa chamado Embaixadores da USP, em que alunos recebem para ir em escolas públicas divulgarem um vestibular. E a pergunta mais recorrente dentro das escolas é qual é o valor da mensalidade da USP. Então, o fato das pessoas mais ricas socialmente estudarem aqui já embute a ideia de que talvez esse lugar tenha uma parcela. Então, é uma coisa tão distante que se cria um mito em cima do acesso à universidade pública. Não basta entrar, tem que ter o ingresso, tem que ter a permanência que se produz, mas também contra a forma de viver em coletividade dentro do espaço, majoritariamente branco e de pessoas que têm grana. Quando você não vem desse lugar, ele nem é branco nem tem grana, e vai ter que se relacionar com a sorte de racismos institucionais e também de relações estruturalmente racistas, porque estão construídas por sobre a ausência dessas pessoas. And this was happening at the universities, which is a public space, but it is very elite and privatized in the sense that there's a fence, there are security, and poor people are kept out. So it was this disrupting of these public institutions. The critique of the university was to say the best of our universities are absolutely not good enough, and they reproduce a society that is completely bankrupt. Microfone! Igualdade racial, hipocrisia. Os negros sem acesso à educação de qualidade na Babilônia. Os negros discriminados pelas ruas dos bairros nobres. Os negros discriminados nos parques públicos, muitas vezes baleados pela polícia e acusados de crimes não cometidos. People are starting to connect the university to social issues and social justice, and that has to be responsive. And so it's not this ivory tower where thinking white men debate the issues of the world, but we are the world. The people who work on protests have said that the media and government have made this narrative that most protests are violent, whereas the research using the police detail shows you that only 20% of protests are violent. Da gente tentar, trazer cultura para dentro da escola hoje é muito grande.
Principalmente a gente tem dificuldade com a própria comunidade que ainda não tem, né, esse tipo diferenciado de aprendizagem. Porque eles têm que criar a raiz aqui, porque a raiz da cultura que eles vão trazer, aqui para quem será? Para os próprios alunos, que é o quê? Membro da comunidade. Nós temos o currículo, mas abraçamos o coletivo aqui dentro para realmente desestruturar esse currículo. Todos os coletivos estão se organizando e estão colocando, independente do projeto, a Escola do Adrião como local de atuação. O que é importante aqui dizer também que a gente não tem a receita do bolo pronta, ela nem existe. Tem um outro jeito, uma outra relação e outras propostas. Se a gente fala que é desse jeito que vai funcionar, a gente está reproduzindo praticamente a mesma coisa. Na escola eu nunca tive contato com isso aqui, sabe? Eu nunca tive contato com um computador ou com alguma coisa do tipo. É essencial ter uma educação, ter um diploma e tal, mas é essencial para eles, como padrão, não é essencial para a vida corrida e principalmente para a gente que é aqui da periferia, sabe? Porque se as pessoas não estão satisfeitas, então é porque tem alguma coisa errada e ninguém quer falar sobre educação. Ninguém. As pessoas só querem dizer tá bom ou tá ruim, mas conversar, entrar lá dentro é muito treta. Quem é que faz as programações? Quem é que movimenta os recursos? Isso falando num sentido muito material e efetivo, né? Quem decide sobre quem fala ou sobre quem deixa de falar? A gente tem que desproduzir algumas coisas. A gente tem que destruir algumas coisas. So, disruption with occupation and connection is absolutely imperative, and we have to figure out how to be in that uncomfortable situation, because whenever we get in that distracted situation, everybody thinks this is not educational. I mean, the key question people always end up at is how do we free our imaginations? How do we undo the disciplining of our subjectivities? But depending on where you are in relation to the system, to build means different things. If you don't have capital, how do you build? Quando eu falo da destruição, é isso. Destruir pessoas brancas que afirmam ainda uma linguagem racista. There's a certain element to how we relate to each other in a very sort of physical, in a very emotional way that is constituted by the way our institutions are shaped, which changes, which transforms what can come out of them and what subjects they produce. So how do we think about institutions? How do we think about the university, the museums, the democracy, in terms not only of what it does, what is the end point? And I think there is something in there that is reflected very beautifully by the collective there, the eco-achiever, and the school there, and what it means for the community together, and what it means to be involved in primary and high school education and university education, because it is that cycle of reproduction that needs to be disrupted. How we enter the mainstream or the mainframe is how we actually create more periphery, which seems counterintuitive, but it's about increasing the versions of periphery. É importante pensar a destruição não como essa coisa Armagedon, não como essa construção norte-americana do que é a destruição. É olhar ao redor. A noção de legalidade, ela está tão enraizada na gente e que a destruição está totalmente associada à ideia de crime. If you are in the university or the school, that's where you are. I think you move from that position. But that is interleaved with the question about what time is it, because there are urgencies. I suppose that the topic of this conversation. Como é que eu posso estabelecer a escuta do outro e me escutar ao mesmo tempo nesse diálogo, entendeu? Because the danger with urgency is then that everyone is mobilized and is part of this moment and wants to fight against something that they don't understand. And it's precarity. It's this question of working no longer with the proletariat, but with the precariat. Right? And there's a kind of a mass of us that are going to have to move around the world. Vocês acabam falando, tipo, sei lá, você fala isso pro negro e se o negro não responde, você vai continuar reproduzindo isso porque ninguém te falou que isso é errado. O interessante do confronto é poder abrir a consciência para pedaço que estava obscurecido, né? The question is, I think, how can we use education and the spaces that it locks with
to unlock other possibilities. But I think that the lesson that I'm going to take away from here is that, yes, there are commonalities, yes, there can be a position from which we can move forward, but I can see that it's not going to be possible unless we talk about the language question and unless we make some serious efforts to know each other. Autodidata desperta. E mesmo assim, eu vou lutando contra o vento e contra o tempo. Essa palavra tem poder, irmãos. Então, reflitam nela. O livro é o refúgio da mente. Até porque a maior das displicências, a maior de todas as displicências é a falta de amor. E a essência fraca é sinônimo de desânimo. Traga toda a sua força mental e braçal. Vamos, ânimo! Quem distanciou do ideal se desvinculou do objetivo real. Quando o ritmo é poético, musical, é um médico, místico, um curador até de ouvidos. É trigo para todo esse bololô. Um segundo pode ser tempo demais, então corra atrás, materialize, traga pra cá e socialize, pois o gueto quer mais. Nós estamos para além dos editais. Organização e paz é o que faz a movimentação e a engrenagem. E que a minha mensagem e a mensagem do Davi possa chegar a cada um de vocês. Isso é o que nós propomos, pois nós somos feitos de sonhos. Somos feitos de sonhos. Somos feitos de sonhos. Somos feitos de sonhos. Do tamanho que a gente